Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar essa semana aqui, livro de Alma 17 ao 22. E o tema é: Eu farei de vós instrumentos em minhas mãos. Estudaremos os seguintes tópicos: atos simples e consistentes de devoção a Cristo me ajudam a receber seu poder. Posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando mostramos amor pelos outros, podemos ajudá-los a receber o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor vai me ajudar a me arrepender. Conhecer a Deus vale qualquer sacrifício. Então, esses são os tópicos desta aula. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Esse aqui comigo é o Luca, que está aqui mais uma vez participando da aula, o meu netinho Luca, que vai acompanhar aqui, vai aprender junto com a gente. Introdução desses capítulos, nós aprendemos que pense em todas as razões que as pessoas podem ter para não compartilhar o Evangelho. Não sei o suficiente sobre o Evangelho, ou não tenho certeza se as pessoas estarão interessadas, ou ainda, e se elas se sentirem ofendidas. Talvez você já tenha pensado algumas vezes. Os nefitas tinham uma razão a mais para não compartilhar o evangelho com os lamanitas. Eles eram um povo selvagem, duro e feroz, um povo que se deleitava em matar os nefitas. Mas os filhos de Mosias tinham uma razão ainda mais forte que os fazia sentir que deviam pregar o evangelho aos lamanitas. Eles desejavam que a salvação fosse declarada a toda criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse. Esse amor que inspirou Amon e seus irmãos também pode motivá-los a compartilhar o evangelho com familiares, amigos e conhecidos, até com aqueles que você acha que provavelmente não aceitariam. Eu estou lendo aqui, você está fazendo careta aí, né, rapaz? Muito bem, então você vê só a importância de pregar o evangelho, assim como fez Amon. Nós vamos aprender aqui na escritura, no nosso estudo, a grande lição que Amon deixou quando ele pregou o evangelho e esse exemplo que ele deixa para cada um de nós pregar o evangelho. Primeiro tópico é: atos simples e consistentes de devoção a Cristo me ajudam a receber o seu poder. Alma 17 diz: Então aconteceu que, quando Alma viajava da terra de Gideão para o sul, em direção à terra de Mante, eis que, para o seu assombro, encontrou os filhos de Mosias que se dirigiam à terra de Zaraíla. Ora, esses filhos de Mosias estavam com Alma na ocasião em que o anjo lhe apareceu pela primeira vez. Portanto, Alma se regozijou muito por haver encontrado seus irmãos. E o que o alegrou ainda mais foi que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Então, eles permaneciam ali guardando os mandamentos e que deixou ele muito feliz de ter encontrado eles. Sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam experimentado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado com muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus. Então, está aqui um dos segredos. Um segredo para que você possa ter o espírito de profecia na sua vida. Se você tem alguma dúvida, alguma decisão importante para tomar na sua vida, precisa desse espírito de profecia, espírito de revelação, né? Principalmente quando você vai ensinar o evangelho para as pessoas, é importante fazer o jejum e a oração, como cita nessa escritura. Era o que eles vinham fazendo, né? Eles estavam se devotando a muita oração e muito jejum para poder ter todo esse espírito de profecia e revelação para poder compartilhar o evangelho através do poder e autoridade de Deus. E pelo espaço de 14 anos haviam ensinado a palavra de Deus entre os lamanitas, tendo obtido grande êxito na condução de muitos ao conhecimento da verdade. Sim, pelo poder de suas palavras, muitos foram levados perante o altar de Deus, para invocar-lhe o nome e confessar seus pecados perante ele. Então, olha só o poder que as palavras podem ter quando nós
falamos com autoridade quando nós utilizamos o jejum e a oração ao nosso favor. Continuando. Ora, quando o rei Lamone soube que Amon estava preparando seus cavalos e carros, admirou-se ainda mais de sua fidelidade, dizendo: Certamente jamais houve alguém entre todos os meus servos que me tenha sido tão fiel como este homem, porque ele se lembra de executar todas as minhas ordens. Então, Amon, a primeira coisa que ele fazia era obedecer com qualidade. Amon, ele era obediente ao rei e fazia tudo aquilo que o rei pedia. Ele tinha um propósito de ser assim muito obediente, e dessa maneira ele chamava a atenção. Ora, estou certo de que este é o grande espírito e desejaria que viessem a mim, porém não me atrevo. Então, o rei Lamone gostaria de conhecer Amon. E aconteceu que, tendo preparado os cavalos e os carros para os reis e seus servos, Amon se dirigiu ao rei e viu que o semblante do rei se havia modificado. Portanto, estava para retirar-se de sua presença. E um dos servos do rei disse-lhe, Rabana, que interpretado significa poderoso ou grande rei, pois consideravam seus reis poderosos, e por isso disse-lhes, Rabana, o rei deseja que fiques. E Amon, voltando-se para o rei, disse-lhe, que desejas que eu faça por ti, ó rei? E o rei não lhe respondeu pelo espaço de 1 hora. Então ele fez uma pergunta, perguntando o que ele poderia fazer pelo rei, e o rei ficou pelo período de 1 hora sem responder nada. E de acordo com sua medida de tempo, porque não sabia o que lhe dizer. Então o rei não sabia nem o que responder para Amon. E aconteceu que Amon perguntou novamente: Que desejas de mim? Mas o rei não lhe respondeu. E aconteceu que, estando cheio do Espírito de Deus, Amon recebeu, portanto, os pensamentos do rei. E disse-lhe: Será que é por teres ouvido que defendi teus servos e teus rebanhos, e matei 7 de seus irmãos com a funda e com a espada, e cortei o braço de outros, a fim de defender os teus rebanhos e teus servos? Eis que será esse o motivo de tua admiração? Então Amon perguntou para o rei Lamone se ele, através desses atos que ele tinha realizado, se esses eram os motivos que o rei não estava respondendo ali a Amon. E ele continua: Digo-te, por que te admiras tanto? Eis que sou um homem e sou teu servo. Portanto, tudo quanto desejares, sendo justo, eu o farei. Olha só como Amon foi inteligente da maneira com que ele persuadiu o rei Lamone, né? E ele foi muito sábio aqui em suas palavras. Ora, quando o rei ouviu estas palavras, tornou a maravilhar-se, porque percebeu que Amon podia discernir-lhe os pensamentos. Não obstante, o rei Lamone abriu a boca e perguntou-lhe: Quem és tu? És tu aquele grande espírito que conhece todas as coisas? Então ele ficou impressionado com o espírito de revelação, né, que Amon possuía por fazer tantas orações e tanto jejum. Ele podia até ler os pensamentos, saber aquilo que o rei estava pensando, e o rei ficou admirado com tudo isso, né, eh, com essa sabedoria de Amon. E aí no versículo 22 de Alma 18 diz: Ora, Amon, sendo sábio, embora inofensivo, disse a Lamone: Escutarás minhas palavras, se eu te disser por que poder faço estas coisas? E isto é o que desejo, e, e isto é o que desejo de ti. E o rei respondeu-lhe, dizendo: Sim, acreditarei em todas as tuas palavras. E assim foi apanhado com astúcia. Então ele teve ali o momento certo, né, de Amon perguntar para o rei se ele tinha o interesse ali o desejo de saber as palavras que Amon poderia estar compartilhando com ele, e o rei respondeu que sim, que gostaria de ouvir e acreditar nas palavras. E Amon então começou a falar-lhe com ousadia, dizendo: Crês tu que existe um Deus? E aí ele começou a pregar o evangelho para o rei Lamone a partir desta pergunta. Próximo tópico: posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Então nós vemos aqui os elders do lado direito pregando o evangelho, ensinando as pessoas ao redor de todo o mundo sobre o evangelho restaurado de Jesus Cristo. Aqui eles estão entregando um livro de Mórmon,
e estão sendo instrumento nas mãos de Deus. E é desta maneira com que nós também podemos ser instrumento nas mãos de Deus. Continuando, no versículo 6 de Alma 18. Ora, estas foram as suas viagens. Despediram-se de seu pai, Mosias, no primeiro ano dos juízes. Recusaram-se o reino que o pai desejava conferir-lhes. Esta era também a vontade do povo. Não obstante, partiram da terra de Zaraena com suas espadas e suas lanças, e seus arcos e suas flechas, e suas fundas, e isto fizeram para conseguir alimento enquanto estivessem no deserto. E assim partiram para o deserto com um grupo que havia escolhido, a fim de subirem à terra de Nefe para pregar a palavra de Deus aos lamanitas. Então aqui eles estavam se preparando para poder pregar o evangelho. E aconteceu que viajaram muitos dias no deserto e jejuaram e oraram muito para que o Senhor lhes concedesse que uma porção de seu espírito os acompanhasse e permanecesse com eles, a fim de servirem de instrumento nas mãos de Deus, para que, se possível, levarem seus irmãos, os lamanitas, a conhecerem a verdade, a conhecerem a iniquidade das tradições de seus pais, que não eram certas. E aconteceu que o Senhor os visitou com seu espírito e disse-lhes: Consolai-vos, e eles foram consolados. Então, aqui a oração deles pedindo para que o Senhor, através do seu jejum e oração, pudesse conceder uma porção do Espírito para que eles permanecessem com esse Espírito, para que servisse de instrumento nas mãos de Deus. E o Senhor também lhes disse: Ide estabelecer minha palavra entre os lamanitas, vossos irmãos. Contudo, sereis pacientes nos sofrimentos e aflições, para dar-lhes bons exemplos em mim. E eu farei de vós instrumento em minhas mãos para a salvação de muitas almas. Olha só como é linda essa escritura, quando o Senhor fala para que eles sejam pacientes nos sofrimentos, nas aflições, e isto vai servir de exemplo, né? E assim podemos ser instrumento nas mãos de Deus quando nós passamos pacientemente durante os sofrimentos, as aflições que temos na nossa vida. E o nosso exemplo vai salvar muitas almas através do nosso exemplo. As pessoas vão acreditar quando nós pregarmos o evangelho e prestarmos o nosso testemunho. E aconteceu que o coração dos filhos de Mosias, assim como aqueles com que eles estavam, encheram-se de coragem para dirigir-se aos lamanitas e pregar-lhes a palavra de Deus. Então eles ficaram felizes, animados, cheios de coragem aí para poder pregar a palavra de Deus. E assim acontece com os missionários, com os membros no mundo todo, quando eles se enchem de coragem, deixam suas famílias, suas namoradas, seus estudos e se dedicam a pregar o evangelho por todo o mundo, realizando jejum e oração para encontrar os eleitos de Deus. E esse é o exemplo desse tópico, né? Que possamos ser instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho e convidar as pessoas a se arrependerem e serem batizados. Nós acabamos de assistir um batismo agora, né, Luca? Nós estávamos na igreja agora, né? E o vovô teve a oportunidade de batizar um amigo, né? E aí eu fui lá e batizei um amigo e o Luca presenciou esse momento especial. E é isso que acontece com os missionários. Eles convidam as pessoas a se arrependerem e a seguirem o Evangelho de Jesus Cristo. Próximo tópico: quando mostramos o amor pelos outros, podemos ajudá-los a receber o Evangelho de Jesus Cristo. Então, começa pelo amor, né, que nós devemos ter para com as pessoas. E assim, através do amor, nós compartilhamos o Evangelho. E aconteceu que, após ter dito todas estas coisas e tê-las explicado ao rei, o rei acreditou em todas as suas palavras. E começou a clamar ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, tem misericórdia, a mesma abundante misericórdia que tiveste para com o povo de Nefe, tem para comigo e meu povo. Então o rei Lamone, ele acreditou nas palavras de Amon, e ele ficou muito grato ao Senhor por isso. E então, quando disse isto, caiu por terra, como se estivesse morto. E aconteceu que os servos o pegaram e carregaram-no para junto de sua esposa e deitaram-no na cama. E ele ficou como morto pelo espaço de 2 dias e 2 noites. E sua mulher e seus filhos e suas filhas choraram por ele, segundo o costume dos lamanitas, lamentando grandemente a sua perda.
Então, os familiares aqui do rei Lamone acreditaram que ele havia falecido, porque já tinha 2 dias ali que ele estava como morto. Mas, na verdade, tudo isso aconteceu porque ele recebeu um testemunho da existência de Deus quando Amon pregou o evangelho para ele. Ora, isso era o que Amon desejava, porque sabia que o rei Lamone estava sob o poder de Deus. Então ele não estava morto, ele estava sob o poder de Deus. Sabia que o escuro véu da incredulidade lhe estava sendo tirado da mente e que a luz que iluminava a mente, que era a luz da glória de Deus, que era uma luz maravilhosa de sua bondade, sim, essa luz havia-lhe infundido tanta alegria na alma, tendo se dissipado a nuvem de escuridão, que a luz da vida eterna se lhe havia acendido na alma. Sim, sabia que isto havia dominado o corpo natural do rei e que ele fora arrebatado em Deus. Então, Amon, ele sabia que o que tinha acontecido com o rei Lamone é que ele passava por um testemunho tão forte a respeito da existência de Deus, de que Amon estava pregando o evangelho para ele, que ele passou por todas essas situações e Amon sabia de tudo isso. Porque tão certo como tu vives, eis que vi meu Redentor, e ele virá e nascerá de uma mulher e redimirá toda a humanidade que crê em seu nome. Olha só, depois que Amon, que o rei Lamone se levantou, ele testemunhou, né? Esse é o testemunho do rei Lamone. Eis que vi meu Redentor, e ele virá e nascerá de uma mulher e redimirá toda a humanidade que crê em meu nome. Então, não só ele recebeu um testemunho, mas como ele fez até essa profecia aí, sabendo que Jesus Cristo nasceria de uma mulher e que redimiria toda a humanidade. Ora, tendo dito essas palavras, transbordou-lhe o coração e outra vez ele caiu por terra de alegria e a rainha também caiu por terra, dominada pelo Espírito. Próximo tópico: o Senhor vai me ajudar a me arrepender. E assim começou a obra do Senhor entre os lamanitas. Deste modo, o Senhor começou a derramar-lhes o seu espírito. E vemos que o seu braço está estendido a todos os povos que se arrependem e creem em seu nome. Então, o primeiro passo é o Senhor está de braços abertos, né, Luca? O Senhor está de braços abertos para as pessoas que querem se arrepender, elas podem se arrepender e o Senhor vai derramar o espírito dele para cada uma das pessoas que se arrependerem. É só se achegar a Cristo, assim como a gente está vendo nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Ó, essa imagem aqui, a moça, ela se aproximou de Jesus Cristo, está pedindo ajuda, está pedindo perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, e aí o Senhor, ele passa a perdoar e derramar o seu espírito. Então, o Senhor, ele estende o seu braço a todos os povos que se arrependem e creem em seu nome. Vamos lá para o próximo tópico e já estou terminando aqui. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Vamos lá? Já está terminando, tá bom? Você não prometeu o que eu ia falar duas partes? Vamos falar. Você vai falar essa parte aqui, ó. Você pode ler isso aqui para gente? Fala assim: conhecer a Deus Agradecer a Deus vale qualquer sacrifício. vale qualquer sacrifício. Fala de novo. Conhecer a Deus vale qualquer sacrifício. Vale Conhecer a Deus conhecer a Deus a qualquer sacrifício. vale qualquer sacrifício. É isso mesmo. Essa é a participação do Luca aqui na nossa aula. Alma 20. Então o rei, temendo perder a vida, disse: Se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade do meu reino. Então o rei estava disposto a conceder tudo, dar até a sua vida e toda a metade do reino dele para ter o conhecimento, para ter a oportunidade de aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E aconteceu que o Senhor começou a abençoá-los de tal modo que levaram muitos ao conhecimento da verdade. Sim, e convenceram muitos de seus pecados e de que as tradições de seus pais não eram corretas. E Amon pregou ao povo do rei Lamone, e aconteceu que lhes ensinou todas as coisas concernentes à retidão. Então Amon estava pregando o evangelho para
todos os povos ali, todas as pessoas do rei Lamone, ensinando tudo sobre retidão e guardar os mandamentos. E exortava-os diariamente com toda a diligência a eles darem ouvidos, né? A eles deram ouvidos à sua palavra e eram zelosos no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Então eles deram ouvidos às palavras de Amon e eles estavam guardando ali os mandamentos e seguindo aquilo que lhes eram ensinado. Foi a aula dessa semana. Eu fico por aqui. A próxima aula vai ser a aula de 23 a 29. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe seu testemunho. Se você quer ganhar o livro de Mórmon, clique aqui no comentário abaixo e assista os vídeos que estão aqui no canal. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Dá um tchau para a turma lá. Fala tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.